Oi pessoal, vamos agora tratar do caso do campo elétrico produzido por um dipolo elétrico. A figura está mostrando duas partículas carregadas de módulo Q e sinais opostos. Vejam que elas são separadas por uma distância d, a carga mais Q e a carga menos Q, separadas pela distância d. Essa configuração é muito comum e recebe o nome de dipolo elétrico. A gente vai agora calcular o campo elétrico produzido pelo dipolo elétrico. Nesse ponto P da figura, esse ponto P está situado a uma distância z do centro do dipolo. Vejam aí pelo pontinho que está indicando do centro do dipolo, sobre a reta que liga as duas partículas, conhecida como eixo do dipolo. Veja que por simetria, o campo elétrico no ponto P e também os campos E+, e E- produzidos pelas partículas que formam o dipolo, ele deve ser paralelo ao eixo do dipolo, que foi tomado como sendo aqui na nossa figura o eixo Z. Se aplicarmos o princípio da superposição aos campos elétricos, nós vamos ver que o módulo do campo elétrico no ponto P pode ser facilmente obtido. Note na figura que nós temos os vetores campo elétrico E+, e E-. E- é o campo elétrico produzido devido à partícula positiva e E- é o campo elétrico produzido devido à partícula negativa. Então notem que o R+, ele é o tamanho Z menos D sobre 2. Já o R-, ele é o tamanho Z mais esse pedacinho D sobre 2. É importante que você compreenda muito bem essa figura. Compreendida essa figura e as distâncias, vamos resolver esse problema. Veja aqui na figura que a gente tem o campo elétrico total no ponto P dado pela contribuição do campo elétrico devido à carga positiva e o campo elétrico devido à carga negativa. Então, nós vamos somar essas duas contribuições, que é o que estamos chamando aqui de E+, e E-. Note que essa soma é vetorial, então vamos precisar explicitar a orientação em termos do vetor unitário desses vetores, campo elétrico. É mais o campo elétrico devido à carga positiva e é menos o campo elétrico devido à carga negativa. Então, o campo elétrico no ponto P vai ser, note que o campo elétrico devido à carga positiva está apontando para cima. Então, eu vou escrever esse vetor como? É o módulo, é mais, na direção K-chapéu, porque a gente está tratando aqui com o eixo Z. Então, se é o eixo Z, a gente está chamando de K-chapéu. Já o vetor é menos, ele está apontando para baixo. Então, como é que a gente vai escrever esse vetor? É menos na direção menos K-chapéu. No ponto P, ou seja, o campo elétrico resultante, o campo elétrico total, vou colocar o vetor unitário em evidência. Então, nós vamos ter aqui é mais. Note que esse a mais que eu estou escrevendo é um escalar, é o módulo. Ele vai ser escrito em termos da expressão do campo elétrico para uma carga pontual. Menos, porque o sinal de menos eu coloquei aqui na frente do é menos na direção K-chapéu. Ambos estão apontando ao longo do eixo Z, que é o eixo do dipolo, que é a reta que liga as duas partículas, ao longo da reta que liga as duas partículas. Então, esse termo é o termo que nós vamos trabalhar, que nós vamos desmembrar. É mais, menos, é menos. Vamos agora substituir as expressões para uma carga pontual e resolver uma continha para ao final chegar na expressão do campo elétrico produzido por um dipolo elétrico. Então, nós temos aqui que o campo, então, vai ser dado por. Escrevendo a expressão do campo elétrico para uma carga pontual, nós temos então, na figura a gente identifica que o R+ é igual a Z menos D sobre 2 e o R- é igual a Z mais D sobre 2. Agora a gente vai substituir esse R+ e esse R- na expressão e colocar os termos que se repetem em evidência. Então, a gente vai ter que o campo E vai ser igual. Agora, a gente vai colocar o Z em evidência.
tanto aqui quanto aqui. A gente vai ficar com note que se a gente multiplicar aqui o z dentro do parênteses, nós voltamos para a expressão que tínhamos antes. Z vezes 1 dá z menos d sobre 2, porque o z no numerador cancela com o denominador. Do mesmo jeito aqui, z vezes 1 dá z, mais dz sobre 2z cancela o z e vai ficar d sobre 2. Como estão ao quadrado, né, tanto o z quanto o termo entre parênteses, a gente vai colocar o z ao quadrado e colocar em evidência aqui, porque ele também se repete nos dois termos. Vai ficar, então, Q sobre 4π epsilon 0 z ao quadrado, que multiplica todo esse termo aqui entre o colchete. Agora, a gente vai ter que resolver esse termo aqui entre colchetes. Para isso, a gente vai reduzir as frações ao mesmo denominador. Então, o denominador vai ser o produto desses dois termos aqui. Então, a gente vai escrever o campo, então, como sendo uma forma de visualizar isso aqui é para que tenhamos o mesmo denominador, a gente tem que multiplicar em cima e embaixo por esse termo aqui. E nessa, em cima e embaixo, por esse termo aqui. E aí a gente tem o mesmo denominador, e aí a gente pode resolver esse termo entre colchetes. Então, fazendo isso, multiplicando aqui em cima e embaixo, agora a gente vai trabalhar com esse produto notável aqui. Note que aqui embaixo a gente pode simplificar a nossa expressão, porque 1 menos d sobre 2z ao quadrado, que multiplica 1 mais d sobre 2z ao quadrado, nada mais é do que seria escrever a menos b ao quadrado, que multiplica 1a mais b ao quadrado. Isso aqui eu posso reescrever como sendo a menos b, que multiplica a mais b, ambos estão ao quadrado, então o quadrado fica aqui fora. Só que a menos b que multiplica a mais b, a gente sabe que é a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso aqui, tudo elevado ao quadrado. Então, no lugar de ter esse termo aqui, ó, a gente reescreve em termos disso aqui, onde no caso o nosso a é 1 e o nosso b é d sobre 2z. Então, reescrevendo esse denominador, que para isso vamos utilizar essa observação aqui, e abrindo esse produto notável no numerador, nós vamos ter a seguinte expressão. E no numerador a gente tem o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, aí o 2 vai cancelar com 2, né? Eu vou até deixar o passo a passo aqui. Primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aí, do mesmo jeito, o outro termo, que eu vou deixar entre parênteses, porque ainda tem esse sinal de menos para multiplicar aqui e não ter perigo de esquecer. Multiplicando esse sinal de menos aqui em todos esses membros e reescrevendo, nós temos. Note que aqui, ó, esse 2 cancela com esse 2 e esse 2 cancela com esse 2. 1 ao quadrado dá 1, mais d sobre z, mais d ao quadrado sobre 4z ao quadrado, menos 1, menos com menos, mais d sobre z, menos com mais, menos d ao quadrado sobre 4z ao quadrado. Então, observe que esse termo aqui vai cancelar. No denominador, a gente repete 1 ao quadrado, 1, menos d ao quadrado sobre
4z ao quadrado. Isso aqui tudo elevado ao quadrado. Cancela esse termo aqui com esse termo aqui. E aí nós simplificamos bastante a nossa expressão. Nós vamos ter então que o campo vai ser igual a Q sobre 4π epsilon 0 z ao quadrado, que multiplica. Aqui também o 1 cancela com esse menos 1. E vai sobrar apenas d sobre z mais d sobre z, que dá 2d sobre z. Então, fica 2d sobre z dividido por 1 menos d ao quadrado sobre 4z ao quadrado. Isso aqui tudo ao quadrado. Vai ficar esse termo do numerador, vou puxar ele para cá. E o termo do denominador, vou deixar aqui como 1 sobre 1 menos d ao quadrado sobre 4z ao quadrado. Isso tudo elevado ao quadrado. Porque esse termo é só multiplicar aqui pelo 1 e ele vem para o numerador. Quando a gente faz isso, aparece um termo aqui, z ao cubo. A gente pode ainda simplificar aqui esse 2 com esse 4, vai ficar um 2 aqui no denominador. Então, vai ficar no numerador aqui Q vezes D, dividido por 2π epsilon 0 z ao cubo, que multiplica esse termo aqui, 1 menos d sobre 2z, vou colocar assim, ao quadrado. Isso aqui também é elevado ao quadrado. Bom, aí qual é a consideração que a gente faz aqui? Em geral, nós estamos interessados nos efeitos elétricos de um dipolo apenas a distâncias relativamente grandes em comparação com as dimensões do próprio dipolo. Então, as distâncias tais que Z seja muito maior que D são as distâncias de interesse para a gente. Então, o Z ele é muito maior que o D, porque nós estamos interessados nos efeitos elétricos de um dipolo apenas a distâncias grandes em comparação com as dimensões do dipolo, onde o D está associado à dimensão do dipolo. Se Z é muito maior do que D, nós concluímos que D sobre 2Z, que é o termo que aparece no nosso denominador, ele é muito menor que 1. Então, a gente usa assim dois sinais de menor que para indicar que ele é muito menor do que 1. Porque o Z ele é muito maior do que o D. Então, esse termo ele dá muito menor do que 1. Note que se esse termo aqui é muito menor do que 1 e ele ainda está elevado ao quadrado, esse termo é muito pequeno e nós podemos desprezar. Ele é desprezível, ele é muito pequeno, é aproximadamente 0. Então, nós podemos desprezar esse termo no denominador. Então, a gente pode escrever o campo como sendo E igual a QD sobre 2π epsilon 0 z ao cubo, 1 sobre 1 menos 0. Então, o E vai ser igual a QD sobre 2π epsilon 0 z ao cubo. Vou só reescrever para deixar da forma 1 sobre 2π epsilon 0 QD sobre z ao cubo. O produto QD, que envolve os dois parâmetros Q e D, que definem o dipolo, é o módulo de uma grandeza conhecida como momento dipolar elétrico do dipolo. Então, esse QD aqui é o momento dipolar elétrico do dipolo, que a gente chama de P. P é igual a QD. E essa grandeza é uma grandeza vetorial. Então, a gente pode escrever o P vetorialmente igual a QD vetorialmente. E o sentido de P é tomado como do lado negativo para o lado positivo do dipolo. Com isso, a gente pode escrever o módulo do campo como sendo 1 sobre 2π epsilon 0 vezes P
dividido por Z ao cubo. E essa é a expressão do campo elétrico produzido por um dipolo elétrico.